Fala, criatura! Tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. Se você ainda não me conhece, eu sou professor de Química, especialista em vestibulares e também no Enem. E nesse vídeo de hoje eu vou resolver com você a questão de número 52 do vestibular da Santa Casa, prova de 2026. Uma questão perigosa que envolvia basicamente o assunto de substâncias e misturas e as suas separações, ok? Agora uma coisa nunca vai ser separada de mim e você, que é você se inscrever no canal, aí a gente nunca mais se separa. E sabe qual que é o bom? Você com certeza vai ser aprovado no vestibular, porque conteúdos bons como esse aparecem sempre por aqui. E é claro, né? Aproveita e já dá um joinha nesse vídeo, criatura, que ajuda o prof a produzir conteúdos cada vez melhores para você, ok? Agora, sem maiores enrolações, bora pro vídeo! Leia o texto e analise a figura para responder as questões 52 e 53. Em uma demonstração experimental a respeito de assuntos misturas, polaridade e interações intermoleculares, a mistura álcool isopropílico e água, situação 1, foi submetida ao aquecimento, atingindo a ebulição na temperatura constante de 80,4 graus Celsius. Então, eu vou falar uma coisa para você. Isso aqui é uma coisa que muito aluno se esquece, tá? Ele falou que tem uma mistura, que tem um ponto de ebulição constante. Esse detalhe muitas vezes passa desapercebido, né? Mas quando uma mistura tem ponto de ebulição constante, ela é um tipo especial. Isso porque misturas no comum, elas têm ponto de ebulição variável e ponto de fusão variável. Agora, quando ela tem um ponto de ebulição constante, a gente diz que essa mistura é azeotrópica. E esse detalhe aqui vai ser fundamental para a gente responder essa questão. Lembrando que quando o ponto de ebulição é constante, ela é azeotrópica, como é o caso dessa. Agora, se fosse a fusão constante, eu diria que ela era eutética, ok? Mas vamos continuar. Após resfriamento à temperatura ambiente, foi adicionada à mistura uma certa quantidade de cloreto de sódio, situação 2. Em seguida, foi feita a agitação para a total solubilização com formação de uma solução saturada com corpo de fundo. A mistura líquida se separou em duas fases líquidas, que é a situação 3. Então, vamos entender. Ele pega aqui aquela mistura inicial, que era de água e álcool isopropílico, né? E ele acrescenta cloreto de sódio até saturar esse sistema. Lembrando que esse sal, ele é solúvel na água e não solúvel no álcool. E aí nós vamos ter um sistema agora que é bifásico, porque nessa situação, como você coloca o sal, né, basicamente ele vai saturar a água e aí automaticamente o isopropanol, né, ou álcool isopropílico, ele vai fazer o quê? Se separar da fase. E é por isso que você vai ter a formação de um sistema heterogêneo bifásico, ok? Isso é muito legal. E ele fala assim, na tabela são fornecidas informações a respeito do álcool isopropílico, da água e da solução saturada de cloreto de sódio, né? Então aqui ele me dá algumas informações. O ponto de ebulição de cada componente isolado, por exemplo, do álcool é 78,9, da água é 100, da solução saturada ele não põe, afinal essa mistura tem um ponto de ebulição variável, né? Aí ele coloca aqui, densidade do álcool isopropílico, 0,78. Da água, 1. Dessa solução saturada, 1,2. Então já dá para você imaginar que nesse sistema heterogêneo bifásico, tá? A fase superior tem que ser o álcool isopropílico, porque ele é o menos denso que tem. Já a fase inferior é a fase aquosa, que corresponde à solução saturada de sal. E agora ele vai fazer a pergunta para nós, não é? Qual é a pergunta que ele faz aqui? Ele diz assim, bom, a classificação da mistura contida no Becker da situação 1 e a técnica de separação adequada para separar o álcool isopropílico da mistura na situação 3 são respectivamente o quê? Como nós já dissemos lá no enunciado, né, essa mistura obtida aqui é uma mistura azeotrópica, porque ele me afirma que ela tem um ponto de ebulição constante. Vale lembrar que água com etanol também é uma mistura azeotrópica quando ela atinge determinada composição, tá? Quando ela chega em 96% em volume de álcool, tudo bem? Mas essa daqui, pelo texto ele já me afirmava isso daqui. Então é mistura azeotrópica, ou é A, ou então é a E. Agora ele quer saber qual é a melhor técnica para a gente separar essa mistura da situação 3. Bom, raciocina aqui. Nós temos uma mistura heterogênea bifásica de líquidos immiscíveis. Então, a fase superior é líquida e a fase inferior também é líquida. Aí eu te pergunto, você já viu filtrar a mistura que tem dois líquidos? Nunca, né? Porque filtração é um método essencialmente utilizado para conseguir separar um sólido de um líquido ou um sólido de um gás. Portanto, a única resposta que pode ser é a letra A, decantação. Ui, mas o que é a decantação? Você vai lembrar, né? Lembra aquele que tinha um frasquinho que a gente chamava de funil de decantação? Esse era um funilzinho que tinha basicamente uma torneirinha aqui embaixo.
Lembra? Era isso daqui. Aí você colocava um bekerzinho aqui embaixo. Punha a sua mistura heterogênea. Vamos supor que aqui a fase inferior é a fase aquosa e a fase de cima é a fase do álcool. Tudo bem? Você vai lá e, abre a torneirinha. Quando você abre a torneirinha, a fase inferior, que é a mais densa, vai escorrer e vai vir para cá. Na hora que você perceber que chegou no álcool, o que você faz? Fecha a torneirinha e aí você consegue separar. Esse método é conhecido como decantação em funil de bromo, ou decantação em funil de separação, ou decantação em funil de decantação, que é isso que a gente está vendo agora, ok? Portanto, a nossa resposta é a letra A. Ah, criatura! Espero que você tenha gostado dessa resolução, não é? Agora, se ficou alguma dúvida, você já sabe, né? Comenta aqui embaixo que eu respondo para você, ok? Mas esse aqui é apenas um vídeo de uma playlist completa desse assunto. Então, fique esperto, vai lá, maratona e já vê as resoluções de outras provas da Santa Casa ou das outras questões presentes nessa prova, que com certeza vai te ajudar a passar nesse vestibular, ok? Espero você então na próxima resolução.